Bom dia, meninos e meninas. Hoje, conforme nós tínhamos combinado, nós vamos trabalhar com parnasianismo, né? Vamos iniciar o trabalho com parnasianismo. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vamos lembrar aí algumas coisas para que a gente possa entender direitinho esse movimento. No caderno anterior, eu disse a vocês que o final do século XIX, diferentemente dos outros períodos literários que nós estudamos, ele não tem um movimento literário. Ele tem 4 movimentos literários, e são 4 movimentos literários simultâneos. Lembre-se disso? São 4 leituras diferentes que são feitas da Revolução Industrial. O realismo analisa o homem por dentro. E, ao fazer isso, recorta a burguesia, né? Basta vocês se lembrarem aí do Bentinho como protagonista de Dom Casmurro, por exemplo, né? O Bentinho é aquele que trabalha quando está meio entediado, tá certo? Mas ele não precisa efetivamente fazer isso, não é? O mesmo acontece com Brás Cubas de Memórias Póstumas, com Teodorico de A Relíquia, enfim, né? Então, o fato no realismo aborda-se o burguês, aborda-se por dentro e chega-se à conclusão de que o indivíduo não vale nada. Depois nós vimos o naturalismo. Né? O naturalismo já aborda o proletário. Basta vocês pensarem no Cortiço. Esse proletário é abordado por fora. E ele é abordado por fora porque ele não tem dentro. E como eu disse a vocês, isso não é preconceito, isso é denúncia. Né? Quando o indivíduo ele passa mais tempo tentando sobreviver do que viver, né? Não dá tempo de viver. Ele precisa sobreviver. Ele trabalha hoje para comer hoje, né? Então ele não tem tempo de desejar coisas maiores, né? Muito menos de fazer grandes reflexões. Então essa denúncia é feita dessas pessoas que vivem contra essa situação que leva essas pessoas a viverem em condições subhumanas. Bom, que o homem não vale nada por dentro e também não vale nada por fora. Por isso que na cabeça dos parnasianos, se o homem não vale nada por dentro, não vale nada por fora, falar de ser humano para quê? Esse é o primeiro ponto. Né? Quando eu disse a vocês a primeira vez que no parnasianismo se cultiva a arte pela arte, né? Esse é o primeiro ponto importante para entender isso. A ideia não é falar de coisas relacionadas aos seres humanos, porque os seres humanos não valem a pena. De todos os movimentos literários que vocês estudam, o parnasianismo é aquele em que o indivíduo se coloca como alienado, e mais do que isso, né? Ele tem orgulho de ser assim, ele escolhe ser assim, ele simplesmente não quer se misturar, né, com esses indivíduos que efetivamente não valem a pena. Isso explica, por exemplo, por que a poesia parnasiana ela vale muito mais pela forma do que pelo conteúdo, certo? A poesia vale pela métrica que ela tem, pela rima que ela tem, pelo vocabulário que ela usa. O assunto não pode ser social, certo? O assunto não tem a ver com os sentimentos do indivíduo. Isso explica por que o parnasiano tende a ser impassível, certo? Ele não se envolve emocionalmente com aquilo que ele diz. Né? O sentimento, seja ele qual for, ele deve ser contido. Como diz o próprio Olavo Bilac, e nós vamos depois treinar em alguns textos, vocês vão ver alguns textos em que ele fala nitidamente a respeito disso, né? O poema vale pela sua forma. O poema é uma joia a ser lapidada, a ponto do poeta se colocar como se fosse um poeta joalheiro mesmo. E o que ele vai fazer do poema é acertá-lo, até que ele fique perfeito, como uma peça que você usa de enfeite. É o tipo de coisa que não serve para nada, certo? Mas é bonito. Entende como é que é? Isso explica por que eles têm uma preferência nítida pelas formas fixas. E entre elas, obviamente, os sonetos. A métrica, de preferência, ou 10 sílabas ou 12, que são os versos mais nobres. Né? As rimas, então,
Fora aquela classificação de rimas a qual nós estamos habituados, né? Sabe aquela coisa da rima ser alternada, ou então da rima ser interpolada ou paralela? Isso continua sendo importante, mas vai se levar em conta também a qualidade do vocabulário. Então, por exemplo, rimas em que se rimam palavras da mesma classe gramatical, por exemplo, você rimar dor com cor, é fácil, porque é substantivo com substantivo. Falar com amar também é fácil, porque é verbo com verbo. Isso é rima pobre. Então, eles preferem não usar rimas pobres, eles preferem as rimas ricas, né? As rimas ricas, elas acontecem quando você consegue rimar palavras de classes gramaticais distintas, porque isso é muito mais difícil de fazer. Algumas rimas chegam a ser raras. Por exemplo, é quando elas têm terminações exóticas. Eleusis, por exemplo, que rima com deuses, né? Entenda uma coisa, e é importante que fique claro isso para vocês. Isso não vale por aquilo que se diz. Não vale pelo conteúdo que está lá. Isso vale pela forma. Consegue entender isso? Isso vale pela aparência que tem. Não é à toa que a poesia parnasiana é considerada descritiva, plástica e visual, certo? Então, não há exagero nenhum em Olavo Bilac quando ele chama a poesia de joia a ser lapidada, certo? Ela vale por isso, né? Muito bem. Existiu nesse período, nesse finalzinho do século XIX, a poesia realista. Nós vimos isso em Portugal na voz de Antero de Quental, por exemplo, na voz de Cesário Verde. Aqui no Brasil, Machado de Assis chegou a fazer poesia, mas a poesia machadiana já tem características parnasianas. Nós não tivemos poesia realista aqui no Brasil. A primeira coisa importante é saber distinguir uma coisa da outra. Aqui no Brasil, o parnasianismo foi a poesia que aconteceu durante o realismo. Isso é uma coisa. Outra coisa é você dizer que é uma poesia realista. A poesia realista, ao contrário da poesia parnasiana, é uma poesia engajada, certo? Como nós já vimos. É uma poesia que tem preferência por temas sociais. E é uma poesia que discute esses temas, que visa, com certeza, né, a apresentar possíveis soluções diante de impasses sociais. E a poesia parnasiana, literalmente o oposto da poesia realista, é aquela que se afasta de toda essa temática social, se ausenta disso, né? E o poeta se coloca, como ele mesmo diz, numa torre de marfim, certo? Bem no alto, né? Longe dessa corja, essa corja somos nós, tá? Seres humanos que valem muito pouco. Né? Então, ele se coloca num plano acima. Eu disse a vocês que a poesia parnasiana tem vocabulário rebuscado. Para vocês terem uma noção, a lógica é a seguinte: quanto menos nós entendermos, melhor o poema é. É isso mesmo. Nós não somos dignos o bastante para entender aquilo que ele escreveu. Então, ele vai usar um vocabulário rebuscado, que é um outro jeito de se afastar da humanidade. Né? Então, essa é a hora que você fica pensando com os seus botões, né? Por que uma arte assim faria sucesso? Então, porque uma arte assim é conveniente, gente. Essa arte vai acontecer aqui no Brasil no final do século XIX e será amplamente apoiada pela República Velha. As razões são óbvias, né? Não é uma arte questionadora. É uma arte em que a pessoa decora o poema, por exemplo, se sente inteligente, porque afinal o poema é todo sofisticado, aquela coisa, vocabulário difícil, mas é o tipo de obra que não vai trazer nenhuma transformação para o indivíduo. Porque o indivíduo sequer entende o que ele está escrevendo, ou o que ele está lendo, certo? Então, não é à toa que a República Velha, né, na mídia que existia na época, vai apoiar a poesia parnasiana. Vai incentivar que essa poesia seja declamada e declamada nos saraus que estavam na moda na época. A ponto, por exemplo, da Academia Brasileira de Letras ser incentivada a eleger os príncipes dos poetas. E os príncipes dos poetas, pessoal, nada mais eram do que os poetas da Trindade Parnasiana. Olha,
Entendam bem o que eu vou dizer a vocês. É por essas e outras, né? E nós vamos estudar isso em breve, que os poetas modernistas vão atacar a obra parnasiana. Quando eles se voltam contra o passado, esse passado mais criticado vai ser justamente esse representado pela poesia parnasiana, que é uma poesia nitidamente reacionária. Né? É uma poesia que não questiona o poder, que não questiona o Estado, que não questiona a política, né? E que não se coloca ao lado do ser humano. Mas é uma política, é uma poesia que se afasta desse ser humano. Então, ao contrário de outros movimentos de que muitas vezes a política se afasta, né, justamente porque são movimentos questionadores, a política da época abarca essa poesia parnasiana. Tá? Bom, nós vamos ter 3 nomes nessa poesia, né, cujos poemas nós vamos analisar em breve. Alberto de Oliveira, o primeiro príncipe dos poetas, de todos os parnasianos, o mais ortodoxo, né? Ele é parnasiano 100%, ele é autor de poemas como o Vaso Chinês, o Vaso Grego, tá certo? Em que os poemas são amplamente descritivos e apenas e tão somente descritivos, né? Olavo Bilac, que é o autor dos textos que nós vamos analisar com mais vagar. Né? Por quê? Porque o Olavo Bilac tem uma evolução. É isso que chama atenção. Né? A primeira fase do Olavo Bilac ainda é de poesia com características românticas, está no livro Via Láctea. Né? Depois vem os poemas com uma característica mais marcadamente parnasiana, que é a do livro Panóplias. Né? Panóplias significa escudo espartano, e Sarças de Fogo, que já traz a poesia erótica do Bilac. Então, como o Bilac tem apesar de ser parnasiano, tem uma amplitude temática maior, nós vamos analisar mais poemas do Bilac. E, por fim, Raimundo Correia, né, cuja poesia descritiva, plástica e visual, né, diferentemente de outros escritores, vai descrever cenas ligadas à miséria e à pobreza. Não que ele vá questionar as raízes disso, mas vai descrever cenas ligadas a isso. Então, esse movimento parnasiano é um movimento que acaba se afastando dos ideais considerados maiores, né, dentro desse final do século XIX. É o tipo de literatura que deixa de ser engajada, né, é uma literatura que, por vontade própria, afasta-se da realidade, faz isso conscientemente por considerar o ser humano algo de quem não vale a pena falar, tá certo? Então é isso, pessoal. Na próxima aula nós vamos corrigir exercícios acerca disso, tá bom? Uma ótima semana para todos vocês.